Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta quinta-feira, dia 20 de março, nós estamos recebendo com muito prazer dois vereadores à Câmara Municipal de Santos. O advogado Carlos Teixeira Filho, do PSDB, e o professor Kenny Mendes, do DEM, o Democratas. Vamos conhecer agora as manchetes de hoje com a colega jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O jornal A Tribuna traz a manchete: greve já afeta cadeias da região. Na Folha de São Paulo, executivos refutam a explicação de Dilma no caso Petrobras. No Estadão, Dilma tinha acesso a detalhes da compra de refinaria. No Santa Portal, Timão classificado. Luciano marca 2, Corinthians vence Bahia de Feira e elimina jogo de volta. No site do BocNews, Santos tem dados de câncer incluídos no sistema do INCA pela primeira vez. No G1, Santos e região, garota é estuprada e morta em Miracatu, interior de São Paulo. E no portal da UOL, a Austrália diz ter achado objetos que podem ser do avião desaparecido. Chico. 8 horas e 7 minutos e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. Muito bem. E o governo municipal dispõe, como se sabe, de uma ampla base aliada no Legislativo santista. A oposição, apesar de aguerrida, combativa, é, sem dúvida nenhuma, diminuta. No entanto, às vezes, a própria base aliada cria certas dificuldades para o Executivo, especialmente quando são tratados temas complexos, temas polêmicos, difíceis, como, por exemplo, o setor de saúde, e especialmente com relação à falta de médicos nas unidades de atendimento do município. Esse tipo de situação revela que a base aliada começa a mostrar sinais de independência. Seria por conta do ano eleitoral? Esta é uma indagação que precisa ser feita e precisa ser respondida. No programa de hoje, nós estamos com dois vereadores da base aliada, dois vereadores da Câmara Municipal de Santos, e que vão abordar esse aspecto da relação do Executivo com o Legislativo, entre outros temas relevantes do meio político municipal. Mas o debate em torno de todas essas questões vocês acompanham assim que a Paula informar a previsão do tempo e o movimento de balsas e estradas para hoje. Paula. No último dia do verão, a previsão é de sol com aumento de nuvens e possibilidade de pancadas de chuva no fim do dia. E o outono já começa nesta sexta-feira trazendo chuva e leve queda na temperatura, segundo o Climatempo. Para hoje, o clima ainda continua quente, temperatura varia entre 23 e 34 graus em Santos. As ondas podem chegar a 1 metro nas praias da região. E as estradas? O tráfego segue normal no sistema Anchieta Imigrantes. Ponto de lentidão apenas na chegada a São Paulo pela Anchieta. Está em vigor a operação 5x5. As pistas norte seguem sentido São Paulo e as pistas sul sentido litoral. As rodovias Padre Manuel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni apresentam trânsito normal. E as balsas? A travessia entre Santos e Guarujá opera com 7 embarcações. O tempo de espera é de 10 minutos. Guarujá e Bertioga opera com uma balsa e o motorista enfrenta a fila de 20 minutos. Participe do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Facebook, Twitter ou por e-mail je@enfoquecom.com.br. A reapresentação do programa vai ao ar hoje às 5 horas da tarde. Ou acesse youtube.com/enfoquejornal. Chico. Muito bem, nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Natação. Musculação. Basquete. Hidroginástica. Karatê. Futebol de salão. Poliesportivo Unisanta. Formando campeões. Matricule-se já. Telefone 3202-7126. O Jornal BocNews está mais perto de você.
O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo, nas 9 cidades da região você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o BocNews ao seu jornaleiro. Jornal BocNews, gostoso de ler e bom de negócios. Juca tinha opinião, usava roupa diferente e disso fazia questão. Certa vez, num casamento, foi vestido de galinha, mas pouco se importava. Eu trouxe uma camisinha? Lá na festa de rodeio foi vestido de escocês e ele nem ligava. Tô tranquilo outra vez. Chegou o carnaval, quis festejar noite e dia. Foi à unidade de saúde E garanti minha folia. fez o teste, o que faz todo sentido. Quanto às O roupas, importante é estar vestido. se tem festa, festaço ou festinha, tem que ter Festa. camisinha. Já tô pronto. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, dia 20 de março, e hoje recebendo com muito prazer 2 vereadores da Câmara Municipal de Santos. O advogado Carlos Teixeira Filho, do PSDB, e o professor Kenny Mendes, do DEM, Democratas. E agora nós vamos ver o VT, a reportagem do programa de hoje. Paulo. A Associação Comercial de Santos elegeu nesta quarta-feira Roberto Santini como novo presidente. Foram 82 votos a 70. Vamos acompanhar. A narração é de Jamile Guimarães. A eleição aconteceu na sede da associação no Centro Histórico de Santos. 2 chapas participaram do pleito. A de número 1 teve como candidato Ronaldo Jamar Taboada, sócio cotista da Five Star Service Comércio Exterior Limitada. O candidato da chapa 2 era Roberto Clemente Santini, diretor-presidente da TV Tribuna. Pouco mais de 200 sócios estavam aptos a votar. Além do presidente, que fica à frente da Associação Comercial por 3 anos, foram eleitos também a diretoria executiva e o Conselho Fiscal. A Associação Comercial de Santos foi fundada em 20 de dezembro de 1870. É uma das entidades incentivadoras do desenvolvimento econômico do Porto de Santos e da região metropolitana. Muito bem, aí está a reportagem e parabéns, portanto, ao novo presidente da Associação Comercial de Santos, diretor-presidente da TV Tribuna, Roberto Clemente Santini, que pelos próximos 3 anos vai dirigir, vai comandar esta secular instituição, a Associação Comercial de Santos. Agora, vereadores, o nosso tema hoje, evidentemente, é um tema político, né? É um tema principalmente com relação à base aliada que foi muito questionada nesse período, desde a última sessão, quando um requerimento de autoria do vereador Kenny Mendes, que é um dos nossos convidados de hoje, que questionava exatamente a administração pela falta de médicos pediatras no PS da Zona Noroeste. Esse requerimento gerou intensa polêmica e muitos integrantes da base aliada fizeram críticas ao setor de saúde do Executivo Municipal, da administração municipal, revelando que a base aliada mostra sinais de independência no Legislativo, aliás, como deve ser. Os vereadores devem mostrar independência nessa relação com o Executivo. E nesse sentido, eu gostaria de começar essa entrevista exatamente falando sobre esse aspecto e ouvindo o vereador Carlos Teixeira Filho, que é vereador do PSDB, que é o partido exatamente do governo, partido que venceu as eleições. Esta postura hoje de independência da base aliada, vereador, tem algo a ver com o ano eleitoral ou não? A questão é realmente administrativa, é a questão do tema saúde, que é um tema muito difícil e com diversos problemas. Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Lascala, bom dia, Kenny, minha companheira de Câmara, bom dia, Paula, telespectadora de Santa Cecília. Nós fazemos parte da base, continuamos fazendo essa parte da base do governo. Eu, como o ano passado líder do PSDB, esse ano o Sandoval assumiu essa liderança, continua ali na Comissão de Justiça e Redação. Nós votamos no final do ano, Chico, projetos apresentados pelo governo municipal, que, ao nosso ver, dava melhores condições de trabalho para o município, porque o município estava com várias dificuldades e acho que foram aprovados todos esses projetos, e a base teve aliada na discussão, porque era para o município interessante para a execução das políticas públicas.
Agora, casos pontuais e questão administrativa, como foi levantado pelo vereador Kenny, ele apresentou um requerimento, apenas um requerimento, indagando sobre o procedimento de um pronto-socorro da nossa cidade. E quando da minha fala, eu trouxe até uma planilha, né, uma escala de médicos, dizendo quantos médicos pediatras existiam no pronto-socorro da Zona Noroeste e os plantões que eles faziam. E a discussão que tivemos lá, e foi levantada pela bancada da oposição, é a questão estrutural, né? A questão mais uma vez, da questão de falta de condições de trabalho, questão estrutural. E nós, eu, enquanto representante do PSDB, e depois outros pares do nosso ato de aliança, discutiu a questão também do funcionário, do médico, né? Nós estamos aí, o governo anterior fez aí uma valorização do médico no governo municipal, né? Os concursos estão aí, eles estão sendo feitos. As pessoas, quando se propõem a fazer um concurso, sabem das condições, das bases, né, que eles têm que estar ali se envolvendo, né, no trabalho. Agora, se nós temos 10 pediatras naquele pronto-socorro, levantados aí pela minha assessoria, e levantei isso aí, então por quê? E um período, até perguntei para o vereador Kenny qual o período daquela notícia, daquela reclamação de um munícipe que foi ao gabinete dele levar essa notícia, porque eu levei de 26 de janeiro a 25 de fevereiro, eu levei uma escala, e tem uma escala noturna e diurna, todos os dias tinham pediatras. Então, uma preocupação que nós temos, já não podemos ficar, claro, Francisco, de estar aceitando uma situação como essa, principalmente prejudicando o munícipe. Se nós estamos lá, é porque o munícipe nos colocou lá. Então nós precisamos também ver os interesses dos claro, munícipes que vão procurar aquele posto de saúde e não encontram a resposta. E só para concluir, alguns vereadores apresentaram requerimento e eu apresentei um projeto de lei obrigando aos prontos-socorros e unidades de saúde que coloque disponível ao munícipe o nome dos médicos que estão de plantão, que estão naquele momento, porque às vezes as pessoas chegam lá e não sabem nem quem está por lá. Está o doutor José da Silva, mas onde está o doutor José da Silva? Eu não sei se a corporação vai receber bem essa legislação, viu? E foi essa discussão que nós travamos pensando no munícipe, né? Tá certo. Não sei se a corporação médica receberia bem essa, embora seja absolutamente necessária e legítima essa medida. Professor Kenny, o senhor imaginava que esse requerimento que o senhor apresentou, pedindo, enfim, explicações a respeito da falta de médicos pediatras no PS da Zona Noroeste, gerasse tanta crítica, tivesse tanta repercussão? Era a sua intenção essa? Bom dia, obrigado pela presença. Obrigado, Chico. Bom dia, Chico. Bom dia, Cacá, meu amigo. Bom dia, Paula. Na realidade, não esperava que chegasse a tanto, mas fiquei, de certa forma, feliz com o resultado, até porque no dia seguinte conversei com o chefe de gabinete do prefeito, e ele até me disse que tem intenção de acelerar o processo das OSs, para que a gente possa fazer algumas contratações emergenciais, como o Cacá mesmo disse, o concurso que foi realizado esse último final de semana, tem aí, se não me engano, 63 médicos, novos médicos, né? Mas foi uma discussão interessante, mesmo eu sendo vereador da situação, eu não posso simplesmente filtrar a demanda que vem da população. Eu não posso receber uma demanda e falar, não, isso aqui eu não posso cobrar porque sou da situação. Não, o meu papel é fiscalizar, o meu papel é representar a população. Então, não imaginava que fosse ter tamanha repercussão, mas fiquei feliz com a discussão. Eu acho que chegou a uma unanimidade, né, entre situação, oposição, e até os próprios funcionários do Executivo também, os membros do Executivo também concordaram que isso é um problema geral, né? Um problema nacional, né? Não é um problema especificamente da cidade de Santos, ou São Vicente, ou Guarujá, ou da Baixada Santista do Estado. Vereador, não faz muito tempo o senhor esteve visitando de surpresa o PS Central. E registrou imagens, enfim, mostrando alguns problemas sérios no PS Central, né? O senhor está conduzindo o seu mandato no sentido exatamente da questão da saúde pública, enfim?
Porque é a maior queixa, né? Eu acho que sem saúde, acho que a saúde e a educação são os 2 itens mais importantes no governo, né? A educação para que você possa preparar toda a população e o futuro, as novas gerações, e a saúde para que você possa manter a qualidade de vida dos habitantes da cidade. Então, realmente, se essas 2 áreas não funcionarem de forma correta, toda a população paga um preço. Sem dúvida. Então, sou professor aqui há 18 anos, nós temos aqui diversas faculdades na área de saúde também, fisioterapia, odontologia, farmácia, e muitos colegas, né, professores, colegas de trabalho aqui de profissão que também são médicos, né, e me passam informações. Quando eu passei a madrugada no pronto-socorro central, fiscalizando, né, os plantões, foi exatamente para sentir de perto, porque muitas vezes algumas críticas chegam ao gabinete de forma exagerada. Exatamente. Né? Então é muito importante que o vereador também saiba realmente... E sinta, na verdade, a realidade, sinta as dificuldades que a população enfrenta. Isso, exatamente. E também tem um outro detalhe, né? É o meu primeiro mandato, eu fui eleito em 2012, assumi ano passado, então eu estou agora iniciando meu 2º ano, mas ano passado estava no meu 1º ano. Então, eu também senti a necessidade de conhecer de perto todo o funcionamento da administração pública, porque eu passei a minha vida inteira ensinando, né? Só que ninguém lhe ensina a ser vereador. Claro. Então, eu gosto de discutir, eu gosto de propor soluções, mas conhecendo a fundo aquilo que eu estou falando. Então, foi por esse motivo também que eu decidi participar. Este é o papel do vereador. Agora, com relação a esse tema, apenas esse tema, vereador Cacá, apenas como um gancho, saúde é um problema, como disse o vereador Kenny, nacional. Agora, em Santos, a falta de médicos nas unidades de atendimento é uma queixa recorrente. Por que isso acontece? Ou seja, os médicos, de um modo geral, as administrações se esforçam no sentido de remunerar bem os médicos, facilitar por intermédio, estimulá-los a que participem de plantões, façam plantões. No entanto, há sempre, vira e mexe, é uma queixa recorrente, falta médico, e é uma queixa absolutamente verdadeira. Por que isso acontece? Nós temos médicos suficientes, tem o programa Mais Médicos agora do governo federal, com médicos estrangeiros, enfim, a gente observa o empenho dos gestores no sentido de tentar resolver o problema da saúde, mas não se consegue. Por que isso acontece, vereador? Olha, os governos anteriores e esse governo têm se empenhado para que dê melhores condições de trabalho para os médicos. É uma pergunta que é difícil de responder, né? A gente não sabe qual é o nó dessa situação dos médicos em plantões, em pronto-socorros, em unidades básicas, é sempre a falta. Se nós acompanharmos o Diário Oficial, Chico, a gente vê várias vezes exonerações de médicos, pedem exoneração, eu não sei, como eu falei anteriormente, eles partem para um concurso público, sabe as condições do trabalho, sabe os plantões, sabe o horário que precisa participar. Agora... Mas depois não assume. Depois, essa questão, quando a gente vê que tem 2 médicos de plantão no período diurno ou no período noturno, e o contribuinte, o munícipe, vai procurar e não encontra nenhum pediatra, nenhum médico, às vezes ortopedista, não existe. Psiquiatra, a falta de ortopedistas, psiquiatras, pediatras. De muito tempo, de muito né, Chico, tempo, que não tem tempo. pediatra na rede, é uma dificuldade. Então você vê a entrada e saída desses profissionais. Agora, o ganho não é suficiente, pelo que a gente acompanhou do governo anterior, deste governo, a questão de valorização da profissão do médico, né, o acompanhamento, e fica na mão de paramédicos, fica na mão de enfermeiros, fica na mão de... Né, e que não é o caso, as pessoas vão procurar. Então, essa minha iniciativa de fazer a transparência, né, para que as pessoas então se propõem a fazer um plantão naquele horário, sabermos, né, o munícipe precisa saber que aquele médico encontra-se no local. Se não encontra, até foi motivo de algumas
risadas dentro da Câmara Municipal, quando o vereador Carabina, né, que é um frequentador assíduo dos pronto-socorros, né, dos hospitais, perguntou onde está o médico. E foi questionado, não no requerimento do vereador Kenny, onde está o médico? Ele está correndo o quarto, né? E então ele até mencionou, né, que falou sobre a questão do quarto na estiva, né, que ele entende, né, a fala, né, o vocabulário dos estivadores, e que correr quarto. Então, a gente precisa saber onde estão os médicos. Então, a nossa revolta naquele momento e desse requerimento do Kenny, né, que outros requerimentos tiveram já nesse sentido, né, não só da base, como também da oposição. Agora, a oposição, ela leva a discussão para a questão estrutural, né, ela leva para a questão do falta de investimento, que não é o caso. Nós temos, e o governo, né, esse governo e outros governos têm feito o que tem de melhor. O setor de né, saúde recebe recursos, sim. Com recursos. Há recursos, né, suficientes para a saúde. Então, por quê? Por que acontece isso? Então, nós precisamos abrir, né, essa caixa preta para saber qual o motivo. Vereador Kenny, se não seria o caso, se chamar as associações da categoria médica, o Sindicato dos Médicos, a Associação dos Médicos, a Associação Médica Brasileira, enfim, o próprio CREMESP, o Conselho Regional, no sentido de tentar apurar por que isso está acontecendo. Porque fica difícil explicar. A impressão que se tem é que os médicos estão fugindo dos plantões, não querem saber de plantão. São os abnegados. É claro que tem os abnegados que estão lá todos os dias, enfim, atendendo a população. Mas uma boa parte não aparece, principalmente em final de semana prolongado. Natal, Ano Novo, Carnaval, etc. Quer dizer, não aparece. Então é uma coisa que é realmente estranhíssima o que acontece com relação aos médicos em Santos. Eu acho que não é só em Santos, é no Brasil inteiro. E eu tenho uma teoria. Eu não quero soar alarmista, mas a tendência é isso piorar ao longo dos anos. Por que o senhor acha isso? Falta de investimento na educação. Porque o que acontece? Vou citar um exemplo aqui de Santos. Nós temos aqui ao lado uma universidade médica. De todos os alunos de medicina, 87% são de outras cidades. Sim. Então, isso resta apenas 13% de alunos residentes ou de Santos ou da Baixada Santista, né, vamos dizer assim. Só que um curso de medicina onde a mensalidade está na faixa dos 5 dígitos, esse médico, ao se formar, ele não vai querer dar um plantão para receber R$6.000 por mês. Você está entendendo? E o que acontece? As universidades públicas, a população residente, não digo nem de baixa renda, mas de classe média, ela não consegue não só ingressar na universidade devido à falta de investimento na educação passar no vestibular, até porque só aqueles que têm possibilidade de pagar um bom cursinho, estudar nas melhores escolas, colégios, é que conseguem ingressar tanto nas universidades privadas como nas universidades públicas. Sim. Então, o que acontece? Uma pessoa que teve uma boa qualidade de vida, uma boa condição financeira a vida inteira, como vamos citar esses 13% aqui de Santos, ele ao se formar, ele não vai querer dar plantão num pronto-socorro central, atendendo casos de dengue, atendendo casos de atropelamentos. Ele vai querer abrir o seu próprio consultório, a sua própria clínica, de repente trabalhar com o seu pai, que já é médico e é uma tradição de família. Então, enquanto nós não investirmos, o governo federal, o governo estadual, não investir em universidades públicas de medicina, a tendência é piorar. Mas, Kenny, eu discordo da questão dos 13%. Eu acho que tem muito mais estudantes que acabam fixando residência aqui por Santos. E também da questão, se uma vez participa de um concurso, né, então, de um certame, ele sabe das condições de trabalho, né? Eu acho, então, o que não estamos fazendo, faz de conta. Eu acho que é uma responsabilidade que ele assume, né? Um juramento que ele faz e um compromisso que ele tem. Quando ele assume, né, ele vai para o concurso público e se você chegar a ver quantos inscritos tem no concurso público, você vê um número muito grande, né, de pessoas que estão participando do certame, né, do concurso. Eles sabem das condições de trabalho, de plantão, né, e se pelaquela escala que eu trouxe naquela ocasião, a gente percebe que eles podem conciliar outros locais de trabalho, como acontece isso, certo? E o valor que é repassado, salvo o melhor juízo, está
além disso, do valor que até você acabou passando, eu acredito que tenha um valor maior de recebimento por questão de plantão. Tanto é que há procura dos plantões. Agora, se procuram, se prontificam a fazer isso, tem que cumprir, tem que ter um comprometimento e responsabilidade. E que isso não está acontecendo. Eu não estou aqui dizendo de maneira alguma, não sou contra os médicos, pelo amor de Deus. Mas eu acho que cada um na sua profissão, ele tem que fazer bem feito. Né? Existem pessoas que têm condições de estar fazendo ocupando o lugar dessas pessoas. Vereador, e onde fica a nobreza da profissão? Porque essa não é uma profissão apenas para ganhar dinheiro. Não pode haver nada mais bonito, mais sublime do que aliviar o sofrimento de alguém. Onde fica a nobreza da profissão? Os médicos recém-formados se submetem ao exame do CREMESP e o dado é um dado assustador. 60% desses médicos são reprovados no exame do CREMESP, formados nas nossas escolas de medicina. Ou seja, me parece que há muita exigência e a contrapartida é muito pequena, inclusive do ponto de vista profissional, da competência. Porque 60% de reprovação depois de formados é um índice assustador. Inaceitável para um país como o Brasil, que precisa de médicos. Médicos que tenham compromisso com a população, compromisso com o atendimento básico. Isso é que é fundamental. E não compromisso em ganhar dinheiro para poder pagar a faculdade, porque ela é muito cara. O compromisso maior é com o atendimento à população. Nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. A Unisanta, mais uma vez, entre as melhores universidades do país, pelo Guia do Estudante 2013 da Editora Abril. Na região, é a universidade com maior número de cursos avaliados pelo Guia do Estudante, com a excelente nota 4. A Unisanta foi incluída no seleto grupo de excelência do MEC, no qual estão apenas 9% de instituições de ensino superior do país. Todos os cursos da Unisanta com excelentes conceitos do MEC. Uma grande vitória pelo esforço de funcionários, professores, alunos, ex-alunos e diretores. Universidade Santa Cecília, excelência em educação. Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana você fica bem informado ao ler o jornal BOC News, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral, pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal BOC News, gostoso de ler e bom de negócios. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, 20 de março, e recebendo hoje, com muito prazer, dois vereadores da Câmara Municipal de Santos. O advogado Carlos Teixeira Filho, do PSDB, e o professor Kenny Mendes, do DEM, Democratas. Professor Kenny, o senhor é autor, inclusive, de um outro projeto com relação à questão do lixo na rua, que proíbe as pessoas, os cidadãos, de jogar lixo na rua. Imaginem os senhores a necessidade de um projeto de lei para proibir aquilo que deveria ser obrigação por força da educação de cada um dos cidadãos. Mas, de qualquer forma, o projeto vem com essa finalidade. E mais do que isso. Agora, o projeto, a iniciativa é interessante, é importante, no sentido de é uma questão de civilidade, mas, vereador, como fiscalizar e como punir o infrator, aquele que joga lixo na rua? Isso é o que eu defendo mesmo até antes de ser eleito, né? Quando eu usei lixeiras no lugar de cavaletes, né, pela cidade, durante a eleição. No mundo inteiro é assim. As pessoas acham que jogar lixo no chão é apenas uma questão estética, né, para não deixar a cidade limpa. Mas isso afeta muitas coisas. Por exemplo, hoje em dia, qualquer chuva de 10, 15 minutos alaga tudo. Todo mundo percebeu isso. Não é porque está chovendo mais, muito pelo contrário, está chovendo menos, então. Essa é a queixa que todo mundo está fazendo este ano, né? Está chovendo menos do que a média, vamos dizer assim, a média dos últimos anos. Então, isso é fruto unicamente de lixo jogado nas ruas, porque isso entope as galerias. Outro dia abriram uma galeria
e tiraram nada mais, nada menos de que 320 embalagens plásticas de garrafinhas d'água, garrafinhas de refrigerante, 320, tiveram que quebrar a calçada para poder desobstruir as galerias. Então é uma coisa muito séria. Sem dúvida. Porque os alagamentos, eles causam prejuízos, eles causam doenças, criam focos de dengue, porque a partir do momento que a água invade as residências também, quando ocorrem alagamentos, você acaba até gerando problemas de saúde seríssimos, né? E no mundo inteiro funciona assim. No Rio de Janeiro, para se ter uma ideia, eu dei entrada na minha lei em abril, assim que a cidade do Rio de Janeiro deu entrada na sua. Entrou em vigor em agosto, né, do ano passado no Rio de Janeiro. A nossa vai entrar agora nos próximos 90 dias. Vai ser sancionada pelo prefeito. Já conversei com ele e ele disse que vai sancionar. Lá no Rio, houve uma redução de 57% do lixo recolhido através da varrição diariamente. É uma quantidade muito significativa. Sem dúvida. E quase 40% de diminuição nos alagamentos. Quase 40%. A fiscalização. Um guarda municipal e um fiscal. O guarda municipal não está lá para prender o cidadão. Ele está lá para garantir a segurança do fiscal. A segurança do fiscal, tá. Porque se o fiscal sozinho for abordar o munícipe e multá-lo, você sabe que existem pessoas estressadas, não né, vai do dia a acontecer dia. nada. Ou então, ou vai inibir o fiscal de aplicar a multa, ou então colocar a sua própria segurança, né, em risco. Sim. Então, o guarda municipal está ali para garantir a segurança do fiscal. E caso o município se recuse a se identificar, aí sim a polícia militar é acionada. Então o guarda municipal acionará a Agora, vereador Cacá, vai ter fiscal para tanto cidadão? Olha, quando o Kenny apresentou, e o Kenny apresenta bons trabalhos na Câmara, né? A gente participando da Comissão de Justiça, a gente vê o trabalho do Kenny, um trabalho profícuo, e algumas até a gente troca uma ideia, porque são trabalhos meritórios, mas trouxe uma preocupação, e foi levantado isso na discussão, a questão da fiscalização, né? Nós temos que arrumar mais fiscais, né? E a gente não está conseguindo fiscalizar nem aquilo que nós já temos hoje de leis, e essa daí é muito importante. E ele falou sobre o Rio de Janeiro, eu estive no Rio de Janeiro, e o trabalho de conscientização da população foi grande, né? Eu estive agora no mês de janeiro, com faixas ali em Copacabana, né, com as pessoas entregando informações, panfletos, para se conscientizar dessa situação de jogar o lixo na rua. Agora, realmente vão faltar fiscais, e essa responsabilidade, passar mais um trabalho à Guarda Municipal, né, que vai estar acompanhando esse fiscal. Primeiro, o corpo de fiscais. Segundo, a Guarda Municipal, que nós não temos Guarda Municipal nem os nossos próprios públicos, né? Algumas responsabilidades, agora o Guarda Municipal se responsabiliza também pela orla marítima. Então veja quantas compete aí que estão para o guarda, né? Atribuições para o Guarda Municipal. É válida, eu acredito aí, o Kenny fez um trabalho também conversando com o Executivo para aprovação, eu acredito inclusive, vereador Cacá, achei interessante aqui no projeto que diz assim, que a multa será de R$150 quando se tratar de pontas de cigarro, papéis de embalagem, cascas de frutas. Então, atenção fumantes, hein? A multa que vai R$150 para quem jogar uma bituca na rua. Aquele fumante que está... O fumante, tome cuidado. Porque, aquele fumante, viu? O cara fuma aí o vereador um maço também, de cigarro por faz, dia, olha... Quando for sancionada essa lei, tem um compromisso do vereador de parar de fumar também, né? O vereador vai parar de fumar. Essa lei não pode jogar bituca. Ele não joga, né? Ele é uma pessoa... Agora, vereador, como é que vai resolver o problema da fiscalização e do guarda municipal que o vereador Carlos Teixeira apontou aqui? Então, de fato, essa é uma preocupação. Sim. Eu conversei com o chefe de gabinete do prefeito, conversei com o secretário do Meio Ambiente, conversei com a Guarda Municipal, com o prefeito. No Rio de Janeiro, numa cidade de 6.200.000 habitantes, eles garantiram a fiscalização, obtiveram esses resultados com 50 equipes. 50. Aqui em Santos, eu acredito que, claro, como muito bem mencionou o vereador Cacá, é preciso uma campanha de conscientização. Tanto é que o que foi conversado também é que existiria 3 meses de advertências, né, para que a população... Como foi no Rio. Como foi no Rio, exatamente.
de advertência e conscientização, campanhas publicitárias, jornal, televisão, faixas pela cidade para conscientizar a população. Eu acredito que 10 equipes aqui em Santos, para a nossa população, já estaria de bom tamanho. Uma equipe em cada bairro, separado por regiões da cidade. Então seriam 10, eu até brinquei, eu falei, vocês estão fazendo concurso agora para 80 guardas? Pelo amor de Deus, me separa 10 guardas para mim. Eu só quero 10. Então 10 guardas e 10 fiscais. Já daria para fazer um bom trabalho. Porque um outro dado também no Rio de Janeiro, antes da lei entrar em vigor, quando ela foi sancionada e saiu na primeira página dos jornais cariocas, já houve uma redução imediata. A população achava que já estava em vigor. Já houve uma redução imediata, só o fato da lei existir, né? E outro dia, um fato curioso, aqui em Santos também aconteceu a mesma coisa. Foi matéria de 21 jornais diferentes, aí 21 meios de comunicação regionais e municipais. E eu conversei com 3 garis no dia seguinte, né, na terça-feira, isso foi na terça-feira semana passada. Aí eu encontrei um gari, ele falou para mim, perguntei para ele, o que você acha aí da lei de multa no chão? Ele falou, nossa, maravilha, hoje mesmo já está aparecendo o dia 31, e não era dia 31, era dia 12, dia 13. Eu falei, como assim está aparecendo o dia 31? Eu não entendi a gíria, né, a expressão. Por que está aparecendo dia 31? Ele falou, não, que dia 31 tem pouco lixo no chão, porque é final de mês, o pessoal não tem dinheiro, então compra pouco. Eu achei interessante essa expressão. E agora, a presença, isso é questão presencial, isso que é a maior também dificuldade, né? Multar, mas tem que estar presencincial. Né? Naquele momento que acontece. Você não pode ter um disque-denúncia, porque disque-denúncia não vai pegar, no caso. É o cidadão que vai à frente, olha o carro, porque tem que ser ali, naquele momento. E isso é o maior dificultador que tem para a aplicação dessa lei. Então, eu acredito nessa lei, né? Vamos sancionar, aprovar. E como mesmo falou o vereador Kenny, é questão de conscientização da população de não. Agora, a gente vê a questão da esmola no semáforo, né? Foi lançada agora uma campanha, tivemos presentes, da questão do PET, erradicação do trabalho infantil, e a questão dos malabares, de moedinhas, ainda continua, né? Continua presente as pessoas entregando moedinha no semáforo. Isso das campanhas que são feitas de conscientização. Então, acho que a sociedade tem que estar conosco. Porque ela fica cobrando, né? Porque alagou a minha rua, eu não tive condição de sair. Mas por quê? Porque o lixo acumulado, foi falado do vereador Kenny. Então, é questão de cultura. Eles precisam realmente estar trabalhando junto com o poder público, né? Senão não adianta cobrar outras providências. As campanhas existem, está aí o Faixa Viva e tantas outras campanhas, essa Não Dê Esmolas, enfim. São diversas campanhas que são desenvolvidas, mas é preciso que a população, de fato, ajude, participe, colabore. Se não ajudar, participar e colaborar, essas campanhas acabam não dando certo. Eu acho que seria ideal que, por exemplo, nessa questão do lixo, da multa, enfim, que não acontecesse multa nenhuma. O ideal seria isso, não vai ser por causa de R$150 ou R$200 que a prefeitura vai melhorar a sua situação, não. O fato é que é importante que não houvesse multa nenhuma, que as pessoas se conscientizassem e não jogassem mais qualquer tipo de lixo na rua. E acho que juridicamente aí precisa fazer um estudo, né, mais aprofundado sobre a questão das câmeras, né? Porque as câmeras podem estar anotando, né, e estar identificando aquela situação. Então, eu acho que isso aí pode acrescentar, né, eu acho que nós podemos pegar esse recurso, né, e ajudar na punição. Então, acho que as câmeras elas vão nos ajudar bastante e nós estamos trabalhando, todos os vereadores com a nossas emendas, a emenda parlamentar, todos os vereadores dedicaram uma parte da sua emenda para a instalação de uma câmera na cidade. Então, isso foi importante, além da que já existem. Então, isso vai ajudar muito o projeto que o vereador Kenny apresentou. E uma outra coisa importante, vereadores, é a questão de o cidadão precisa recorrer mais aos serviços oferecidos pela prefeitura, como, por exemplo, o catatreco. Quer dizer, é um serviço que basta ligar, marcar o horário, o caminhão passa, pega o bem inservível, enfim, do que muitas vezes as pessoas acabam entregando para qualquer pessoa um
um carrinheiro, enfim. E já também tem legislação. Tem a legislação e que deposita na esquina mais adiante, descarte, que é a questão do entulho, quer dizer que também tudo isso acaba contribuindo para que a cidade fique realmente poluída e tudo isso poderia ser resolvido com um simples telefonema. O vereador Cacá está certíssimo nas suas colocações, a população ela precisa mesmo colaborar. A população reclama quando ocorrem epidemias de dengue, mas a dengue ela é gerada pelo acúmulo de águas, pela falta de fiscalização da população. A população reclama que a cidade está cheia de moradores de rua, mas os moradores de rua eles vão migrar aonde eles, se ninguém der esmola, eles não vão ficar por aqui, eles vão acabar sendo transferidos de certa forma, né? Indo para outras cidades, né? A população reclama também da quantidade de lixo no chão. E a lixeira não é desculpa, porque um outro dado, Tóquio, que é uma das cidades mais limpas do mundo, nós, aqui em Santos, nós temos 8 lixeiras a mais por habitante do que a cidade de Tóquio. 8. Então, não é uma desculpa. E você falou a questão da população de situação de rua. Mas olha, vereador, me permite interrompê-lo, porque a respeito da população em situação de rua é o tema do próximo bloco. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Você ainda tem dúvidas sobre a carreira profissional? Então não perca a 25ª Feira de Profissões da Unisanta. Oportunidade para interagir com profissionais de todos os cursos, visitar os estandes, conhecer os laboratórios, clínicas e outros ambientes da Unisanta. Dia 30 de abril em novo horário, das 9 às 13 e das 19 às 21h30. Entrada franca com sorteio de brindes. Informações 3202-7101 ou www.unisanta.br/feira de profissões. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. Empresas aéreas, operadoras de aeroportos e o Comando da Aeronáutica acabam de realizar um acordo histórico com o Ministério da Saúde, que permite o transporte aéreo gratuito de órgãos, tecidos e equipes. Uma iniciativa que vai agilizar os transplantes em todo o Brasil e transformar vidas. É a grande doação do setor aéreo brasileiro. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, 20 de março, e hoje recebendo com muito prazer 2 vereadores à Câmara Municipal de Santos. O advogado Carlos Teixeira Filho, do PSDB, e o professor Kenny Mendes, do DEM, Democratas. E agora, neste terceiro bloco, e último bloco, vereadores, o tema é população de rua. Nós temos a registro do aumento da população em situação de rua, em Santos, sobretudo na orla da praia, e pontos já crônicos, como por exemplo ali nas imediações da antiga hospedaria dos imigrantes. Vereador Cacá, o senhor foi inclusive secretário de Assistência Social. Por que isso está acontecendo, vereador? Olha, Chico, a gente fica realmente, está comprovado a questão do aumento, né? Foi feita até uma pesquisa, aí a Secretaria encomendou uma pesquisa com a FIP, com a Universidade de São Paulo, e quando estive como secretário, fizemos dois censos de rua, né? E eu, estranhamente, também não sei porque não aproveitou o nosso de 2009, que nós fizemos após o do governo federal. Identificamos, naquela ocasião, 388 pessoas em situação de rua e algumas pessoas nos nossos equipamentos públicos. Esse governo, ele ampliou o atendimento para pessoas em situação de rua, com parcerias, com ONGs, né? Então, ele abriu, né, alguns equipamentos para atender a população em situação de rua. E implantou o CREAS-POP de forma provisória, né, que vai ser construído. Nós, do governo, quando estava na Secretaria, fizemos a adesão a esse projeto de CREAS-POP com o governo federal.
indo ali na Amador Bueno 446, onde vai ser construído esse CREAS-POP. O que é o CREAS-POP? É o encaminhamento dessas pessoas em situação de rua para um atendimento, né, de imediato, para um encaminhamento feito a essas pessoas. Eu não sei se a sociedade, e voltamos... Porque o censo demonstrou algo em torno de 700 pessoas agora, hoje em situação sim, de rua. Agora em torno de 700 pessoas, né? O quadro, todo o perfil da população de rua segue... Se nós pegarmos, eu peguei o que eu realizei enquanto secretário, e as mesmas situações, né? A questão de maioria homens, a idade, a questão de alcoolismo, a questão de drogadição, a questão de familiar. Agora, a sociedade tem que estar, mais uma vez, com o poder público, Chico. A gente pede encarecidamente que a sociedade não dê mais alimento, mas continuam fazendo alimentação de madrugada, à noite, há grupos, né? Grupos que se reúnem. Não é que nós não somos sensíveis a essa causa, né? E esse governo também não é. Existem equipamentos. Foi até aprovado agora um projeto do vereador, de outro vereador da casa, para que os restaurantes acondicionem o alimento em quentinhas, né? Para que seja distribuído isso para a população em situação de rua. Agora, nós não podemos ter mais essa questão de concentração com a sociedade dando essas condições de permanecer na rua. Então, na praia, esses pequenos serviços que eles fazem lá para as pessoas na orla da praia, e isso as pessoas têm plena consciência, verificam as pessoas empurrando carrinhos, né, comprando coisas para barraqueiros. A gente assiste isso, né? População e tem aumentado, crianças que não existiam, hoje já existem, precisa ser combatido isso, precisa retirar essas crianças. Tem que retirar, não então, é? Criança, agora não pode de forma compulsória, Os guardas municipais e os agentes da própria Secretaria de Assistência Social respondem processo, viu, Chico? Por denúncias feitas por munícipes que querem, às vezes, conduzir a pessoa para um veículo e pegam pelo braço, aí já tiram fotografia através do celular e denunciam na coisa. Quer dizer, eles estão fazendo o trabalho deles e estão... É um trabalho duro, difícil. Difícil. Agora, aumentou. Eu acho que a situação que nós temos, a situação nacional, e Santos é uma cidade fraterna, uma cidade caridosa. Agora, nós pedimos encarecidamente, né, para que não dê esmolas, para que não dê alimento nas ruas, não dê, às vezes, roupas também, né? E eu, uma vez, numa ocasião, eu diligenciei com a minha equipe, saí junto com a minha equipe, paramos numa esquina e a pessoa perguntou assim, você quer um alimento? O que é que você tem aí? Aí ele falou assim, eu tenho aqui um macarrão com carne moída. Macarrão eu não quero, porque ele já estava com uma quentinha do lado dele, porque já tinha passado outro grupo. Aí ele falou assim, não satisfeito, ele falou assim, então você quer roupa? Aí ele falou, não, roupa eu quero. Aí ele abriu um porta-mala, né, e deu ali umas mudas de roupa para aquela pessoa. Então isso mantém a pessoa naquela situação. A pessoa tem até a condição de optar, de escolher, não quero macarrão, quero isso. Eu acho que a sociedade precisa se conscientizar e não estar fazendo mais essa prática e ajudar a secretaria a não acabar, Chico, mas amenizar essa situação. Aliás, vereador Kennedy, você não acha que de repente um pacto metropolitano que envolvesse todas as cidades, todos os municípios, um pacto sério com relação à população de rua, que cada município, afinal, cuidasse do seu filho? Não se poderia pensar em alguma coisa como essa? Uma ideia muito boa, uma ideia interessante. O governo do estado também, eu acho que poderia participar um pouco mais nisso. Não é uma crítica que eu estou dizendo, apenas uma sugestão. Porque desses que estão em Santos, quantos são de Santos? Exatamente, a grande maioria não é. Pouquíssimos são de Santos. Mas já tem um pacto. Já existe. Como a região metropolitana de Campinas existe, então, um pacto, existe uma Câmara de discussão no Condesb para discutir com todos os secretários. Agora, a boa parte, viu, Francisco, é da capital, da grande São Paulo, né? Do sul de Minas, do norte do Paraná, então é bem identificado essas pessoas. Aqui da Baixada, claro, circulando. Bertioga não tinha população de rua, hoje tem. Piruíbe não tinha população de rua, hoje tem. Então, quer dizer, isso precisa ser trabalhado,
né? E está sendo bem discutido isso. Os secretários têm se reunido e discutindo essa questão e fazendo um pacto, né? Fazendo aí algumas discussões e políticas, porque não adianta você passar o problema, né, da divisa para cá e nós passamos divisa para lá. Essa questão dos jovens, por exemplo, os jovens, se você fizer geograficamente, do canal 2 até o Zé Menino é de um município. Do canal 4 até o canal 6 é de outro município e não é município de Santos. E que vem para cá, porque o semáforo daqui, porque a Santos, né, ela tem um movimento maior, e então as jovens vêm para cá. É uma situação de um dado interessante também. Ano passado, eu também participei de uma ação onde eu passei um dia na Guarda Municipal. Então, participamos de uma força-tarefa junto com a SES, junto com a Secretaria de Saúde e a Guarda. E a Terracom também fazendo recolhimento, né, de colchões, essas coisas. E um dado interessante, ano passado, no primeiro censo do governo Paulo Alexandre Barbosa, haviam 820 moradores de rua. E naquela época, em outubro, eu obtive a informação que a administração havia conseguido retirar 265 moradores de rua das ruas, né, através de atendimento, e levar no poupa-tempo, tirar os documentos e essas pessoas retornarem para suas cidades ou serem recolocadas no mercado de trabalho. 265. Então, o que acontece? De 820, 275, era para ter 500, 600 moradores de rua atualmente. E esse censo desse ano, temos aí 700. Então, quer dizer, já aumentou outros 100, 200. É enxugar gelo, né? É verdade. É uma situação difícil mesmo. Eles circulam, né, vereador? Né? Eles saem daqui, aí você faz a documentação, já existia isso, né? Através do CRAS, ele providenciava essa documentação, aqueles que não tinham documentos, né? Ele vai para volta. Então, essa mesma pessoa, esse mesmo morador de rua, ele está aqui, daqui a 2 meses ele está em outro município, aqui não da Baixada Santista, depois retorna para cá, aí já está sem documento de novo, aí tem que tirar novo documento. Tem o projeto Cidadã Fênix, que é um projeto que precisa ser desenvolvido pela Secretaria, que é para que eles trabalhem em ONGs, né, e recebam um salário mínimo, né, e a ONG pague um auxílio alimentação. Então tem condições de trabalho. Agora as pessoas precisam querer trabalhar também, né? Agora, é uma questão nacional, Francisco. Eu acho que nós precisamos de conscientização daqui, da nossa população, de não mais manter, né, tutelar esses moradores de rua. Tutelar. A verdade é essa, que ele está tutelando, mantendo essas pessoas nessa situação, que não é uma situação totalmente indigna, né? Claro. Não tem... E sem falar naqueles que estão viciados em crack. E que, portanto, existe a questão da internação compulsória, uma discussão do momento, se deve ou não internar compulsoriamente o viciado em substâncias químicas, né? Que é uma outra discussão realmente muito séria, mas que, infelizmente, vereadores, vai ficar para um outro programa. Porque nós já estamos mais ou menos nos aproximando do final desta edição. Eu gostaria muito de agradecer a presença dos vereadores Carlos Teixeira Filho, do PSDB, que inclusive é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, a mais importante comissão permanente da Câmara Municipal, e agradecer também o professor Kenny Mendes. Muito obrigado, Cacá, pela presença. Obrigado, Chico. É sempre um prazer recebê-lo aqui. Paula, telespectadora de Santa Cecília. Estaremos sempre quando chamados. Tá certo. Muito obrigado, professor Kenny Mendes, pela sua presença aqui como vereador Democratas. Não é candidato neste ano? Não. Eu só começando. Eu estou apenas começando. O seu partido tem um candidato que é o vereador Douglas Gonçalves, que é pré-candidato a deputado. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. É sempre um prazer estar aqui, Chico. Muito obrigado, Cacá, Paula e todos os telespectadores. Tá certo. Cacá, PSDB também é candidatura, por enquanto não, né? Não. Vamos fortalecer o nosso mandato. Nós temos um candidato, um pré-candidato no partido. Todos pré-candidatos. Forte, né? Para a Assembleia Legislativa, federal também. Temos que trabalhar e eleger esses 2 representantes, porque a cidade precisa ter representantes lá, tanto da Assembleia na Câmara Federal. Então vamos trabalhar para eles. Eu acho que é esse. Vamos cerrar fileiras, né? Para que eles possam ter sucesso nessa empreitada. Nós temos aí o governo do estado também, que é preocupante, né? E nós precisamos manter o nosso governador. Então, eu acho que o Democrata está conosco nessa empreitada, né? Estamos aí fortes, né? E a Baixada precisa ampliar a sua representação parlamentar. Hoje, muito diminuta, precisamos eleger mais deputados estaduais e federais da região e, para tanto, é preciso votar nos candidatos da nossa região.
E assim chegamos ao final desta edição do Jornal em Foque. Estaremos de volta amanhã em mais uma edição a partir de 8h05. Muito obrigado aos nossos convidados, a Paula e a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência, pelo carinho. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.